Queridos irmãos de Ideal Espírita, hoje vamos apresentar a lição número 24, Liberdade em Cristo, do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E esta lição é baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Vejamos o que o nosso irmão Paulo, o apóstolo, nos fala. Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submeteu de novo ao jugo da escravidão. O que verdadeiramente o apóstolo Paulo quis nos dizer? Qual é a verdadeira liberdade? Exatamente seguirmos as leis de Deus, que o Cristo nos trouxe através do seu Evangelho, para não ficarmos no jugo da escravidão. Aonde nos escravizamos? Aos nossos padrões, aos nossos valores pessoais, daquilo que não abrimos mão, do que estabelecemos como verdade única ante o nosso ego escravizador, egoístico, egocêntrico. Em resumo, o nosso padrão de poder. Daí o Cristo ter nos dito: quem vier após mim, negue-se a si mesmo. Negar seus valores pessoais, que não são os valores de Deus. São os valores estatuídos por todos nós, como normas, que nós perpetramos ao longo de tantas e tantas malbaratadas encarnações. Então veio o Mestre para nos libertar deste jugo. E Emmanuel diz: meditemos então na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. O Cristo nos trouxe a doçura, a sublimação, porque as leis do Pai são sublimes, são doçorosas. Só assim, abrindo mão das nossas fixações mentais, de nossos padrões, de nossos ensimesmamentos, vamos verdadeiramente romper essas algemas, porque passaremos a conhecer, nos libertando da ignorância, da perversidade, da iniquidade. E o Mestre amado jamais trouxe para todos nós nenhum traço de rebeldia. Nos trouxe as blandícias do amor, nos trouxe a suavidade de suas leis. O fardo é leve, seu jugo é suave. Através, então, nos fala o nosso querido Emmanuel, de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se o Mestre Jesus, valoroso, ao arbítrio de nosso Pai. Começa Jesus a missão divina, descendo das instâncias celestiais, das glórias celestiais, para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Jesus energeticamente se apequenou, embora trazia a sua grandiosidade, a sua majestade, a sua majestosa beleza, mas ele teve que energeticamente se apequenar para o recinto da manjedoura desconhecida. O Mestre não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples para nos trazer a simplicidade da existência. Não obstante, como disse, a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época,
Jesus era pleno, pleno de conhecimentos, pleno de moral, consequentemente, pleno de sabedoria. E ele inicia então o apostolado da Boa Nova, rompendo os obstáculos, as tradições. Jesus foi o marco. Tanto foi o marco que consideramos antes dele e após ele, antes de Cristo e depois de Cristo. Então ele inicia esse apostolado da Boa Nova. Ele jamais constrangeu as grandes inteligências para que aceitasse a doutrina santificante, que não penetra pela força, pela imposição, mas simplesmente pela sua autoridade, pela sua efervescência moral, contentando-se Jesus com a adesão daqueles pescadores escolhidos que tinham uma existência singela. Ele fascinava as multidões com a sua lógica irresistível, indisfarçável, inexequível. Não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Ele se impunha, sim, mas pela grandeza única que lhe assinala a presença. Acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando então aquele povo jugulado, adstrito por dominadores estrangeiros, dominadores coercitivos, que aplacavam pela força aquelas pobres criaturas que se submetiam a este talante, por força das contingências, ele não aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Frase magnífica, exuberante. Vamos dar as questões materiais para aqueles que realmente advogam a esta causa, e para aqueles que a procuram as informações divinas, as leis de Deus que estão em nossas consciências, vamos dar a eles. Vamos dar a Deus o que é de Deus. Essa informação realmente rompeu as carapaças da ignorância, da rudeza, da acrimônia das criaturas. Ele sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com aqueles perseguidores da sua causa sublime. Contudo, não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Jesus respeitava o momento, respeitava o instante em que vivia Judas, o seu patamar limitado. Jesus conhecia todas as criaturas, com as suas capacidades e incapacidades, sabendo respeitá-las. Por isso nos disse: eu não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Ele também não ignora Simão Pedro, que trazia na alma aquela fraqueza com que o negará diante do mundo. Mas Jesus não se exaspera. Por isso, ajuda-o cada vez mais. Ele, o Mestre, que limpara leprosos, sarara loucos, restituir a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos. Ele não se exime à prisão, ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade segundo Jesus Cristo não é o abuso da faculdade de raciocinar, de empreender e fazer, mas sim, nos informa, arrematando o nosso querido Emmanuel, a felicidade de obedecer a Deus. Aí está a liberdade.
Não é a liberdade de fazermos o que bem desejamos, guiados que somos por nossas diretrizes morais ainda tíbias. Mas a liberdade é quando cumprimos as leis de Deus, obedecemos a Deus. Obediência, que vem do latim obi audire, que significa ouvir no íntimo de nossas almas as leis do Pai que estão presentes no nosso inconsciente puro, no reino de Deus que está em nós. Então esta é a felicidade, para construir o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, ou seja, cumprindo suas leis em sua totalidade. Aí estaremos plenos, é a nossa completude, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que já são superadas, que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias, ou seja, às reencarnações depurativas, dolorosas, porque ainda estamos íncitos na lei de causa e efeito para resgatar nossas dívidas. Por isso, carecemos de encarnações para irmos a passo e passo, subindo os degraus da evolução, adquirindo virtudes nobilitantes. E aí sim vamos nos aproximando do divino caminho que nos endereçará ao seio do Pai, para um dia podermos dizer, como Jesus nos disse e nos diz, eu e o Pai somos um, comprovando a interconectividade de Jesus com o Pai, muito íntima, e que lá chegaremos pela força do progresso. Que Jesus nos abençoe por mais uma lição que sempre engalana nossos corações e acalenta nossas almas. Graças a Deus e que assim seja.